Oi, pessoal! Continuando o estudo das cônicas, vamos abordar aqui a solução de exercícios sobre a parábola. A parábola é a curva do plano cuja propriedade geométrica é de que a distância de um ponto até o foco é a mesma distância desse ponto até a reta diretriz. Ao estudarmos a parábola, identificamos que para cada tipo associamos a forma de uma equação reduzida. Assim, nesse exercício, dadas as representações gráficas, vamos procurar identificar seus elementos e escrever a equação que descreve os pontos dessas parábolas. Nesse primeiro exemplo, a parábola tem concavidade para cima, então seu eixo, a reta que passa pelo foco e pelo vértice, é paralelo ao eixo y. Isto indica que o termo com a variável y não será elevado ao quadrado. A equação é então da forma 2p vezes y menos b, que é igual a x menos a ao quadrado. Para completar a equação, precisamos determinar o valor de p, que é a medida do comprimento do foco até a reta diretriz, e o valor das coordenadas do vértice, a abscissa A do vértice e B a ordenada. Essas informações são obtidas a partir do gráfico. O vértice tem coordenadas 0 e 1, assim temos A igual a 0 e B igual a 1. Falta, então, apenas determinarmos o valor da distância do foco até a reta diretriz. No gráfico, não temos as coordenadas do foco, conseguimos apenas calcular a distância do vértice até a reta diretriz. Como o vértice é o ponto médio entre o foco e a diretriz, vamos calcular, então, a metade dessa distância, que representamos por P dividido por 2. Observando que esta distância é o comprimento no eixo y entre o vértice e a diretriz, para calculá-la, subtraímos o valor y igual a 1, que é a abscissa do vértice, e y igual a menos 3/4, que é o valor onde passa a reta diretriz. Obtemos dessa subtração que a metade de P é 1/4, e assim concluímos que P é 1/2. Com estes dados, vamos então escrever a equação reduzida dessa parábola. Assim, substituindo as coordenadas do vértice A por 0 e B por 1 e a distância P por 1/2 na equação que representa esta parábola, obtemos a equação reduzida. 2 vezes 1/2, que multiplica y menos 1, que é igual a x menos 0 ao quadrado. Multiplicando 2 vezes 1, que é igual a 2, e dividindo por 2, obtemos no lado esquerdo o termo y menos 1. No lado direito, ficaremos com x ao quadrado. Agora, para obter a equação geral da parábola, vamos reescrever a expressão obtida na equação reduzida, obtendo y igual a x ao quadrado mais 1. Que é a forma que estamos mais acostumados a trabalhar em outras áreas, como na disciplina de cálculo, por exemplo. Vemos neste segundo exercício que é uma parábola com eixo paralelo a y, pois a concavidade é voltada para baixo. Então, a equação reduzida tem um sinal de menos antes do termo 2p, que indica que a concavidade é voltada para baixo. E a variável y não ficará elevada ao quadrado, pois a parábola tem eixo paralelo a essa mesma variável y. O valor de A e de B são as coordenadas do vértice. Vemos no gráfico que é x igual a 2 e y igual a 3. Assim, A igual a 2 e B igual a 3. Também no gráfico, vemos que a distância entre o foco e a reta diretriz é dada por P igual a 1/2. Assim, substituindo as coordenadas do vértice, que são A igual a 2 e B igual a 3, e a distância P igual a 1/2,
obtemos a equação reduzida dessa parábola, multiplicando menos 2 por 1 meio, vezes y menos a coordenada b, que é 3, igual a x menos a coordenada a, que é 2, elevado ao quadrado. Calculando a multiplicação menos 2 vezes 1 meio, obtemos menos 2 divididos por 2, que resulta em menos 1. Por isso, escrevemos apenas o sinal de menos na frente do termo y menos 3. No lado direito, podemos deixar indicado, sem calcular o produto notável, x menos 2 ao quadrado, obtendo assim a equação reduzida dessa parábola. Para obter a equação geral dessa parábola, aí sim, vamos calcular o produto notável que ficou no lado direito da equação e reorganizar os termos. No lado esquerdo, multiplicando menos 1 por y e por menos 3, obteremos menos y mais 3. X menos 2 ao quadrado resulta no quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo x, vezes o segundo termo 2, que resulta em menos 4x, e mais o quadrado do segundo termo, ficando mais 4. Organizando os termos e depois multiplicando toda a equação por menos 1, obtemos que a equação geral dessa parábola é y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 1. Nesta outra parábola, o eixo que passa pelo vértice e pelo foco é paralelo ao eixo x. Então, na equação reduzida, o termo em x não ficará elevado ao quadrado. Como a concavidade é voltada para a direita, o termo 2p no lado esquerdo será positivo. A partir do gráfico, vamos então determinar o valor de p, que é a distância do foco até a reta diretriz, e o valor de A e B, que são as coordenadas do vértice. Esses valores A e B são dados por menos 2 e 2, ponto onde se localiza o vértice no plano. O valor da distância P terá que ser calculado, pois o foco não foi informado e assim não podemos identificar no gráfico quanto é essa medida. Mas sabemos que a distância do vértice até a reta diretriz corresponde à metade dessa distância. Então, escrevemos que P dividido por 2 e calculamos a diferença entre os valores de x das extremidades desse segmento, que são menos 2 e menos 7/2. Ao subtrairmos menos 2 e menos 7/2, obteremos menos 2 mais 7/2. Devido à multiplicação de menos 1 por menos 7/2. E somar, obtendo assim que a metade de P é 3/2. Então, P será o dobro de 3/2, que resulta em 3. Podemos agora escrever a equação reduzida e a equação geral dessa parábola. Substituindo as coordenadas do vértice, que são A igual a menos 2 e B igual a 2, e a distância P igual a 3, obtemos a equação reduzida dessa parábola, multiplicando 2 por 3 e por x menos menos 2. No lado direito, basta substituir o B, ficando y menos 2 ao quadrado. No lado esquerdo, obtemos então 6, que foi o resultado de 2 vezes o 3, e x mais 2, pois multiplicamos menos 2 pelo menos 1, indicado na frente do parênteses. Ficamos então com a equação 6, que multiplica x mais 2, que é igual a y menos 2 ao quadrado, que é a equação reduzida dessa parábola. Realizando todas as operações que aparecem nessa equação reduzida e deixando-se somente o termo x no lado esquerdo da equação, obteremos a equação geral da parábola. Aqui, você pode pausar o vídeo, realizar todos os cálculos e ir comparando com o resultado apresentado até chegar na equação x igual
y ao quadrado dividido por 6, menos 2y dividido por 3, menos 4/3. Nesta outra parábola, observamos que o eixo que passa pelo foco e pelo vértice também é paralelo ao eixo x, mas agora a concavidade é voltada para a esquerda. Então, a única diferença entre a equação reduzida do exemplo anterior e esta é que o termo 2p será negativo, por isso o sinal de menos antes de 2p. Como o eixo é paralelo a x, o termo em x continua sem ser elevado ao quadrado. No gráfico, observamos que o vértice está no ponto de coordenadas menos 1 para x e 1 para y. Aqui também não temos o foco, então vamos calcular a metade da distância de P, subtraindo os valores de x da extremidade desse segmento, que vai do vértice até a reta diretriz. Como a extremidade desse segmento estão nas abscissas x igual a 1 e x igual a menos 1, subtraindo-as, obtemos que a metade de P é 2, de onde concluímos, então, que P é 4. Substituindo as coordenadas do vértice A igual a menos 1, B igual a 1 e a distância P igual a 4, obtemos menos 8 vezes x mais 1, que é igual a y menos 1 ao quadrado, que é a equação reduzida dessa parábola. Realizando todos os cálculos que são indicados nesta equação, encontraremos a equação geral dessa parábola, que é x igual a menos y ao quadrado divididos por 8, mais y dividido por 4, menos 9/8. Neste exercício, vamos determinar a equação da parábola, que tem como foco o ponto de coordenadas 1 e 2 e a reta diretriz x igual a 5. Os pontos da parábola são aqueles cuja distância ao foco é igual à distância até a reta diretriz. Ela pode ser uma curva com concavidade voltada para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Descobrimos o tipo de parábola que iremos trabalhar observando a posição do foco e da reta diretriz. Vamos então, inicialmente, representar o foco marcando o ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a 2. A reta diretriz é uma reta vertical passando por x igual a 5. Assim, como o foco está à esquerda da reta diretriz, esta parábola tem eixo paralelo a x e concavidade voltada para a esquerda, pois a curva não intercepta a reta diretriz e o foco fica no seu interior. Então, a equação reduzida tem o termo menos 2p, pois a concavidade é para a esquerda, e o termo em x não fica elevado ao quadrado, pois vimos que o eixo é paralelo a x. Vamos, então, determinar a distância P do foco até a reta diretriz, calculada subtraindo-se os valores das abscissas da extremidade desse segmento, que fica entre o foco e a reta diretriz. Na reta diretriz, x é 5 e no foco, x é 1. Assim, calculando 5 menos 1, obtemos que P é 4. As coordenadas do vértice podemos calcular utilizando as fórmulas do ponto médio, pois ele fica no meio do segmento entre o foco e a reta diretriz. Observando no gráfico, vemos que esse ponto do meio tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 2. Então, na equação da parábola, usaremos a igual a 3 e b igual a 2. Então, a equação fica menos 8, que multiplica x menos 3, que é igual a y menos 2 elevado ao quadrado. Neste último exercício, vamos aplicar a propriedade de reflexão das parábolas. Dado um farol parabólico com abertura circular, cujo diâmetro é 48 centímetros e profundidade sobre o seu eixo de 18 centímetros,
queremos determinar a que distância sobre o eixo a lâmpada deverá ser posicionada. Pela propriedade de reflexão das parábolas, a lâmpada deve ser posicionada sobre o foco, para que os raios sejam refletidos paralelamente. Assim, a solução do problema consiste em determinar a distância do foco até o vértice, isto é, o valor de P meios. Observe que, tomando uma seção do farol parabólico, ou seja, um corte passando pelo foco e vértice, podemos representá-lo no plano cartesiano, colocando o vértice na origem com coordenadas 0, 0. Como a profundidade do farol é 18 e o diâmetro é 24, no plano cartesiano obtemos a representação de dois pontos dessa parábola, 18, 24 e 18 menos 24. Como escolhemos posicionar a parábola com eixo em x e concavidade voltada para a direita, sua equação reduzida é da forma 2p, que multiplica x menos a, que é igual a y menos b elevado ao quadrado. Nessa equação, vamos então substituir o valor das coordenadas do vértice em a e b e um ponto da parábola em x e y, para podermos calcular o valor de p. Observem que a equação reduzida foi obtida a partir da escolha que fizemos para representar essa parábola. Poderíamos ter escolhido representar a parábola também com vértice em 0, 0, mas com cavidade voltada para cima. A forma da expressão reduzida mudaria, mas o nosso resultado final seria o mesmo. Então, sempre em problemas práticos, somos nós que escolhemos como é que vamos usar o plano cartesiano para representar essas situações. Dessa forma que escolhemos, assim teremos que 2p vezes 18 menos 0, que 18 é a coordenada x do ponto e 0 é o vértice, igual a 24, que é a ordenada y do ponto, menos o 0, que é o do vértice ao quadrado. De onde obteremos que P é 16. Como P é a distância do foco até a reta diretriz, tomamos então a metade desse valor e assim concluímos que a lâmpada deverá ser posicionada sobre o eixo a 8 centímetros do vértice. Com estes exercícios, esperamos ter lhe ajudado a entender qual a propriedade geométrica de uma parábola, sua expressão algébrica e representação gráfica. Bom estudo!